Então Caim acerta Lloyd, e em seguida vai em direção a Gor. Faltando poucos centímetros para acertar Caim, ele consegue defender. Antes de Caim acertar Gort, ele pede para ele esperar mais. Caim finaliza Gort sem piedade. Então, ele vai em direção a Rose que implora. Mas antes de Caim matá-lo, nosso prota diz para ele parar. Então Rose implora por perdão, e Caim diz que era melhor ele ficar calado se quisesse viver por mais um segundo. Joshua, irritado, lembra Caim de que já havia pedido para ele parar. Caim, por sua vez, justifica suas ações afirmando que está apenas aplicando uma punição imediata porque ele colocou a esposa do Duque Agnus em perigo. Então, nosso prota explica que Caim é um dos cavaleiros da terceira geração, bem conhecidos do ducado, e que ele faz parte dos cavaleiros rubros, considerados os mais fracos, e que havia uma grande chance de que ele seja o mais novo dos cavaleiros rubros, se foi posto para observar. No entanto, ele certamente já é um dos mais fortes, mesmo entre os cavaleiros de rank C, visto que ele dominou os 3 centuriões com apenas 1 ou 2 balanços de sua espada. Então, nosso prota pergunta a Caim quem era seu mestre antes que ele fizesse qualquer coisa. Caim respondeu dizendo que era o Duque Agnus. Joshua então pergunta a Caim quem era ele. Com isso, Caim notou, como havia suspeitado, que a pressão intensa e o olhar feroz de Joshua eram muito parecidos com os de uma pessoa que ele conhecia. Joshua manda ele guardar a espada, e Rose expressou sua gratidão a Joshua, prometendo servi-lo lealmente e agradecendo por ter sido salvo. Joshua, no entanto, rejeitou a lealdade de Rose, afirmando que nunca deixaria alguém que o tivesse ferido viver. Ele diz para Rose relatar aos outros soldados o que havia visto sem mudar nenhum detalhe, e ameaçou cortar a garganta de quem repetisse o mesmo que eles fizeram, e que se ele tinha entendido era para ele ir embora. Rose, correndo, afirmou entender e concordou apressadamente com as ordens de Joshua. E a mãe de Joshua está desmaiada no chão. Caim pergunta se nosso prota era a pessoa que ele conhecia. Joshua diz que não, e Caim diz que ele não era muito diferente da pessoa que ele conhecia de suas memórias. Joshua diz que só era um filho ilegítimo que não conseguia falar e que vendia merda do estábulo. E Caim, pensativo, chama por Joshua e diz que todos os soldados que estão no ducado de Agnus respondiam aos comandos do Duque Agnus, mas eles podiam escolher seu próprio mestre ao completar 25 anos, e Caim diz que tomaria essa decisão o ano que vem. Caim diz confiar nos seus instintos e que no próximo ano cuidaria de Joshua. Nosso prota diz que ele era excêntrico, e na sua mente ele diz que ele deveria ter escolhido Babel, e não ele, e que se ele tivesse olhado para o futuro. Então, a mãe do nosso prota acorda, e chama por ele e diz que ele estava bem. Joshua abraça sua mãe e chorando ele diz que de agora em diante ele protegeria ela, e ele agradece aos céus por poder voltar em seus dias de jovem que estavam cheios de arrependimento, e diz que dessa vez seria diferente, que ele não ficaria parado e tímido, e que não como Joshua von Agnes, mas sim como Joshua Sanders, chamado de a lança mais forte da história do continente. Cortando para a mansão do Duque Agnus, em um corredor do castelo, Agnus pergunta para Chiffon se Foncel pagou para uma visita. Chiffon diz que sim, mas que ele não veio sozinho e que junto dele veio sua filha Iseli. E suspirando Agnus diz que Foncel queria colocar um fim nisso. A história explica que mesmo Foncel tem um status mais baixo do que o do Duque. Ele tinha uma grande influência dentro do Império, e que sua filha Iselen era uma das pessoas talentosas que estavam sendo observadas ao lado de Babel, e que existiam pessoas que nasceram com a maldição da mana, mas que Iselen era uma das pessoas que recebeu a bênção da mana, e que a bênção da mana permitia que o usuário sentisse e respondesse a mana sem ter que aprender, e que também era o melhor presente dado pelos deuses. Cortando para o Duque Agnus dizendo que Foncel incomodaria ele pelo resto do dia novamente, e Chiffon diz que Babel faria 15 anos no próximo ano e que ele deveria estar nervoso, pois não faltavam nem 3 anos para sua cerimônia de maioridade. E o Agnus diz, mas o Babel? E Chiffon completa dizendo que ele tinha Charlie. O Agnus diz que sim, mas como ele poderia? Cortando para uma explicação, os 5 ducados do Império de Avron tinham muita influência no Império com suas próprias maneiras, e que Cheryl era filha da família Fonte que foi considerada um ducado por sua riqueza. Cortando para o Chiffon dizendo que seria melhor escolher a Cheryl se o Agnus levasse o ducado Fonte em consideração, e o Agnus diz que sempre sentia a mesma coisa, e o Chiffon explica que a ganância de talentos do Duque Agnus era infinita igual à sua ganância por poder militar, e que o Agnus avaliava os outros pela habilidade apenas, e elogia dizendo que esse é o dono do ducado Agnus. Em um silêncio completo, Chiffon pergunta se tinha algum problema, e o Agnus pergunta como estava o Josh, e o Chiffon pede perdão e diz que não tinha certeza se ele tinha entendido, e o Agnus diz que daria Iseren para o Josh. Em choque,
Chiffon diz que Lady Zeri, que recebeu a bênção da mana, para alguém que foi atingido pela maldição da mana, cortando para nosso prota. Ele está escalando um penhasco. Ele explica que lá no norte do Jardim do Ducado Agnus existia um penhasco, e que antes de voltar no tempo, ele costumava escalar esse lugar porque queria ficar mais perto de sua mãe morta. Então, nosso prota se pergunta se sempre foi alto assim. Ele diz que lá, acidentalmente, encontrou um túnel escondido, e com a mão no chão ele diz ter certeza que estava em algum lugar perto dele. Então, ele diz que foi onde achou a Lucia, sua lança, e mordendo seu dedo ele começa a sangrar, e deixando seu sangue cair no chão, um brilho e vários raios de energia surgem. Então aparece um portal e após ele entrar no portal, um castelo em ruínas. E olhando ao redor ele se pergunta se aquele era o mesmo templo e diz que quando ele tinha descoberto esse lugar pela primeira vez, o templo não estava em ruínas. E diz que a Lucia, sua lança, estava no altar no centro do templo e que ela estava correntada. Mas olhando onde a Lucia, sua lança, estava, só tinha uma vara de metal. E pegando ele se pergunta o que acabou de acontecer. Em choque, ele se pergunta onde estava. E olhando para a vara de metal ele fica sem entender. Enquanto a vara falava, ele diz que não era uma vara de metal, e que ele era o artefato do deus demoníaco, Lucia. Surpreso, nosso prota diz, o artefato divino do deus demoníaco, e ele diz que então a lança que ele usou em toda a batalha era o artefato do deus demoníaco, e ele se pergunta se a aparência da lança mudou porque ele voltou para o passado. Então, o artefato diz que não havia tempo. Nosso prota fica sem entender. O artefato explica que as duas energias que estavam no corpo do nosso prota iriam reduzir a vida dele conforme o tempo passa, e que só havia uma maneira de usar as duas energias tranquilamente em seu corpo. O artefato diz que nosso prota deveria conseguir seu poder original o mais rápido possível, e que no estado atual ele precisaria alcançar o estágio 4 da arte da lança mágica. Nosso prota fica sem entender. Ele diz que a técnica de lança que ele descobriu com sua técnica de mana era incrivelmente poderosa, e que todos os cavaleiros do continente Grã usavam espadas como suas únicas armas, e que lanças eram consideradas brinquedos. Ele diz que antes de voltar para o passado, no estágio 5, poucas pessoas conseguiriam lutar contra ele. Nosso prota explica que se fossemos considerar ranks, os cavaleiros de rank A poderiam usar mana para formar espadas, e os que eram chamados de mestres eram do rank absoluto. Ele diz que embora a arte da lança mágica fosse dividida em 8 estágios, ele no estágio 5 já era considerado o maior cavaleiro do Império, e que se fosse para ele alcançar o estágio 4 ele já seria mais forte do que cavaleiros de rank B. Ele diz que não deveria ser muito difícil, afinal ele já alcançou esse estágio antes. Mas o problema era o tempo, e que no estado atual dele seria muito difícil para ele treinar sua mana. O artefato diz que nosso prota não deveria se preocupar com isso, que com ele perto, nosso prota conseguiria usar mana sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral. Até um certo ponto, surpreso, nosso prota pergunta se isso era realmente possível, e o artefato diz para ele ficar mais forte o mais rápido possível e que quando ele recuperar todo o poder, todos os sonhos dele se realizariam. Nosso prota pergunta o que isso significava. O artefato diz que explicaria da próxima vez. Após isso, surge um grande brilho, e nosso prota volta para o templo e com o artefato na mão. Nosso prota diz que se ele tivesse com a Lucia ele conseguiria usar mana até um certo ponto. E fechando os olhos ele diz, uma técnica de cultivação que não pode ser encontrada no continente, se a pessoa for capaz de absorver pelo menos um pouco de mana do ar. Ele diz que esse era o estágio 1, e após abrir os olhos feliz ele diz que conseguiu. Ele explica que no estágio 1 era preciso concentrar mana em um ponto único, e se lançar para frente para perfurar o inimigo com um único ataque, e conseguindo usar o estágio 1, nosso prota sorri e diz que esse era o verdadeiro começo, e que ele treinaria tanto até tomar tudo de César Van Brit. Em outra cena, no salão de recepção de convidados do Ducado Agnus, um homem tosse e apresenta o Duque Agnus. Após isso, o Agnus diz que parecia que tinha mais convidados do que o esperado. Então, Cheryl confirma, e o Agnus diz, o que te traz aqui tão tarde? O subordinado da Cheryl pede desculpas e diz que a Cheryl estava insistindo tanto e eles tiveram que fazer uma visita. O Agnus diz que ele não precisava se desculpar e diz que mesmo eles morando na mesma cidade eles não se viam muito e que essa era a oportunidade perfeita. O nome do subordinado é Cox, um vassalo da casa Fonte, e que ele verifica todo o dinheiro da família Fonte, cortando para o Agnus chamando Cox para trabalhar em sua casa. E a Cheryl rindo diz que o Lorde estava indo longe demais, por tentar tomar o tesouro de outra pessoa. E o Agnus rindo diz que essa é a Cheryl que ele conhecia, e que o cumprimento dela deixou ele confuso, se ele estava mesmo conversando com Cheryl.
A Cheryl pergunta se era verdade que o Babel tinha se tornado um cavaleiro de rank C, e ela diz que estava pensando em se divulgar como um gênio também. E Cox, gritando, diz que ela estava indo longe demais, e pede desculpas para o Lord. O Agnus diz que era assim que uma garota da idade dela deveria se comportar, e olhando para o lado, ele diz, meu Deus, e pede desculpas para o Foncel pois ele tinha esquecido dele. Iseren cumprimenta o Duque Agnus, mas como provocação, Cheryl pergunta por que Iseren também veio. Cox pergunta por que ela estava agindo daquela forma. Então, ela pergunta se o rumor do filho bastardo do Duque Agnus ter derrotado 3 centuriões era verdadeiro. Cox, em choque, pede para ela não falar mais. Cheryl pergunta se falou algo de errado e afirma que só perguntou porque estava curiosa. Cox diz que não podia perguntar algo sem confirmações. Então, Chiffon confirma que a informação que ela possui é correta e explica que o boato que circulava era apenas um rumor. Para reforçar sua posição, Chiffon descreve a fragilidade do jovem mestre Joshua, mencionando que ele não só tem uma constituição física fraca, mas também nasceu com a maldição de mana. Chiffon enfatiza a improbabilidade de Joshua ter subjugado 3 centuriões, questionando retoricamente como uma pessoa com essas limitações seria capaz de tal feito. Surpreso, Foncel pergunta se era mesmo verdade que o segundo filho do Duque Agnus tinha a maldição da mana. Em seguida, Iseren mostra interesse no assunto, e Agnus diz que agora seria uma boa hora e pergunta para Foncel se ele gostaria de dar uma olhada no Joshua. Ele explica que como Foncel era um dos poucos magos de classe 5 no Império, gostaria que Foncel desse uma olhada no Joshua. Foncel concorda e, em seus pensamentos, diz que usaria essa oportunidade para ganhar alguns pontos com o Duque Agnus. Então, Chiffon diz para o Agnus considerar olhar a condição do Joshua primeiro, antes de ir para a capital. Agnus pergunta o que Chiffon queria dizer. Chiffon responde que seria melhor confirmarem a deficiência de mana de Joshua e que também poderiam descobrir se o rumor dele ter derrotado 3 centuriões era verdadeiro. Duque Agnus pergunta para Chiffon como ele confirmaria o rumor. Chiffon diz que com a ordem de Agnus, ele convocaria um cavaleiro apropriado de sua insígnia para competir com Joshua. Agnus questiona um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros Rubros contra uma criança de 9 anos. Chiffon argumenta que, como os rumores dizem que ele é tão forte, deveria ser uma pessoa do mesmo nível, e menciona que havia uma pessoa apropriada sob sua insígnia. Ele diz que quando o Duque Agnus visse, ficaria plenamente satisfeito. No outro dia, no escritório de Chiffon, ele diz que recebeu o relato de Caim e pergunta se houve problemas com os centuriões. Caim confirma. Chiffon diz que pela lei militar era autoridade de Caim dar uma punição imediata, mas pergunta se ele não foi apressado demais. Caim diz que eles planejavam machucar uma dama da casa do Duque Agnus. Chiffon pergunta se isso era mesmo verdade. Irritado, ele diz como esses desgraçados tiveram coragem de fazer isso com Lady Vanessa. Caim diz que não era Lady Vanessa, mas sim Lady Lúcia. Chiffon se acalma e diz que se é Lúcia então. Caim interrompe e diz que Lúcia é a segunda esposa do Duque Agnus. Chiffon comenta que ele tinha incapacitado 2 centuriões por causa de uma concubina. Caim responde dizendo que Lady Lúcia era uma dama respeitável e que soldados normais não podiam machucá-la, e que as ações deles eram um insulto ao Duque Agnus. Ele diz que se tivesse errado, receberia sua punição. Chiffon, pensativo, diz para deixar esse assunto de lado e menciona que tinha um trabalho para Caim. Ele diz que hoje Caim teria uma disputa com o jovem mestre Joshua. Em choque, Caim pede perdão e pergunta novamente se seria uma disputa contra mestre Joshua. Chiffon confirma e diz que com essa disputa, confirmariam se o mestre Joshua possuía a maldição de mana. Chiffon diz que claramente Joshua possuiria a deficiência de mana e que o Sr. Agnus não acreditava nisso, e que isso seria um obstáculo para o Babel. Em seguida, Caim diz para Chiffon que possivelmente ele estava pensando que Babel ficaria para trás. Chiffon, irritado, diz para Caim não falar besteira e que Babel era um gênio que eles não conseguiriam encontrar mesmo se vasculhassem o continente inteiro. Chiffon pergunta se Caim achava que Babel perderia para uma pedra que poderia ser chutada. Caim, em seus pensamentos, diz que o garoto que ele viu com seus próprios olhos não era uma pedra, mas sim um meteoro, pronto para explodir a Terra. Então, Chiffon diz que a única coisa que Caim deveria fazer era injetar mana no Joshua, sem que ninguém percebesse. Se Joshua fosse alguém que nasceu com a maldição da mana, seu corpo rejeitaria a mana e ele morreria dentro de 10 dias. Caim, assustado, em seus pensamentos, diz que já sabia que Chiffon estava do lado de Babel, mas pensar que Chiffon estaria mostrando seu verdadeiro eu tão descaradamente. Chiffon diz que se Caim tivesse entendido, era para ele aguardar no pequeno campo de treinamento, e que em breve Chiffon levaria todos até lá. Cortando para o pequeno campo de treinamento, Caim pega sua espada e, pensativo, diz que mesmo que fosse uma ordem de seu superior, enquanto ele estivesse cuidando de Joshua, ele não poderia machucá-lo. Então, Joshua chega e chama por Caim. Surpreso,
Caim diz: então você veio aqui. Joshua diz que ouviu que disputaria contra Caim. Ele confirma e explica que isso era para confirmar as habilidades de Joshua e que o Duque Agnus tinha planos para uma disputa. Joshua, pensativo, diz que parecia que o Duque Agnus tinha reconhecido algumas de suas habilidades. Caim diz para Joshua não se preocupar, pois ele não levaria a disputa a sério. Joshua, desentendido, diz para Caim não fazê-lo rir. No mesmo instante, pergunta se ele estava pensando em testá-lo. Assustado, Caim diz que não era isso. Joshua explica que, como os cavaleiros podem escolher quem os serviria, por outro lado, ele tinha a autoridade de escolher seu próprio subordinado, não tinha planos de confiar sua guarda para alguém tão insignificante e fraco. Ele afirma que se Caim quisesse ver seu verdadeiro eu, era para dar o seu melhor. Então, o Sr. Agnus chega e Caim o cumprimenta. Shiffon, olhando para Joshua, pensativo, diz que Joshua não tinha etiqueta em relação ao Duque Agnus, mas Joshua também o cumprimenta. Agnus diz que não lembrava de ter ensinado etiqueta para Joshua e comenta que ele era bom nisso. Joshua diz que aprendeu observando. O Sr. Agnus pergunta a Joshua se ele já tinha ouvido o que estava acontecendo. Joshua diz que ouviu falar que o Duque Agnus queria testá-lo. Shiffon diz que havia um mal-entendido e que não seria um teste do Duque Agnus, mas sim um exame, e que o Duque Agnus queria examiná-lo e classificar a deficiência de Joshua, e por fim curá-lo. Joshua, pensativo, diz que a razão de Shiffon ter preparado isso era porque ele estava do lado de Babel e que Shiffon queria matar Joshua no exame. O Duque Agnus pergunta se eles estavam prontos. Caim diz que sim e pede para Agnus dar a ordem quando quisesse, mas Agnus diz que Caim estava entendendo errado, porque ele não era o oponente de Joshua, mas sim Babel. Com isso, Babel diz que como irmão mais velho, iria fazer o melhor pelo seu irmão. Joshua, pensativo, chama Babel de desgraçado. Então Agnus diz que eles usariam espadas de madeira, já que era um treino competitivo. Babel confirma e após pegar sua espada, diz que não lutaria a sério. Joshua, pensativo, se pergunta por que Shiffon e Babel queriam acabar com ele. Então ele diz que mostraria para eles o que era esgrima e quebrando uma vassoura. Enquanto isso Shiffon e Agnus só observam. Joshua diz que aquilo era o suficiente. Rindo, Charlie diz que Joshua era hilário, e Cox diz para ela não dizer essas coisas. Shiffon diz para Joshua que isso não era uma brincadeira e pergunta o que ele estava planejando fazer com uma vara. Agnus interrompe e pergunta se Joshua tinha certeza. Joshua confirma, e Agnus fica em silêncio e em seguida diz para todos pegarem seus lugares. Então Agnus diz para Babel não usar mana por precaução. Babel diz que ele não deveria se preocupar, e pensativo ele diz que usar mana naquele bastardo seria desperdício. Caim se pergunta o que Joshua estava pensando, e Babel diz para Joshua não pensar que o derrotaria com uma vara e diz que uma vara combinava com ele porque ele era um mudo que limpava a merda de cavalo. Então Agnus diz que eles podiam começar. Joshua começa com um chute, mas Babel conseguiu desviar, em seguida ele desvia novamente. Babel diz que parecia que Joshua tinha aprendido alguma coisa. Joshua, pensativo, diz que as pessoas diziam que Babel era um cavaleiro rank C, mas que ele era muito simples e que só tinha velocidade. E Joshua acerta Babel. Furioso, Babel o chama de desgraçado, e sem pensar, ataca Joshua, dizendo que ele só era um filho ilegítimo e que não faria seu nome nos ranks, e que não era para ele se atrever. Mas antes de terminar de dizer, Joshua acerta um ataque em cheio na barriga de Babel. Pensativo, Joshua diz que Babel aguentou bem, mas ficando alerta, Babel chega por trás. Pensativo, Joshua diz que daquela distância usar mana era perigoso. Agnus manda Babel parar, mas em seguida uma grande explosão acontece. Enquanto Agnus observava, a espada de Babel voa para longe e mostra Joshua sem nenhum arranhão. Foncel, surpreso, diz que aquilo era mana. Babel, pensativo, diz que isso era mentira e se pergunta como um bastardo pobre como ele tinha mana. Ele lembra de Agnus dizendo que aguardaria ansiosamente para o retorno da academia ano que vem. Babel diz que não fazia sentido e, pegando sua outra espada, diz que não podia aceitar e que ele seria o sucessor do ducado. Joshua, após ouvir ducado, pensativo, diz que 10 anos no futuro, depois da batalha, dentro do Império, um ducado iria desaparecer, e que seria de grande ajuda se ele tivesse algo para se apoiar para ver seus planos dando fruto, e que ele devoraria o ducado. Mas quando Joshua e Babel iriam se confrontar novamente, Agnus entra na arena e grita para eles pararem. Com o grito, Charlie tampa suas orelhas. Agnus diz que não perdoaria se eles continuassem a lutar. Babel e Joshua começam a se encarar. Shiffon, assustado, diz que mana aos 9 anos de idade era um feito incrível. Duque Agnus pergunta para Shiffon se aquilo era o suficiente, e Shiffon confirma. Shiffon diz que nunca viu mana daquele jeito. Foncel interrompe e diz para Duque Agnus que pelo que ele viu certamente aquilo era mana. Foncel diz que não era comparável com a mana de Babel em quantidade,
mas que era um tipo de mana diferente daquela que eles conhecem, especialmente quando se trata de concentração. Charlie diz que realmente aquela criança era um usuário de mana. Caim diz que quem teria pensado que Joshua era uma pessoa tão incrível. Duke Agnus chama por Joshua e diz que usar mana aos 9 anos de idade era algo bem interessante. Chiffon interrompe e diz: Duke, aquela mana. Mas Agnus diz para Chiffon que já era o suficiente. Assustado, Chiffon confirma e diz que entendeu. Agnus diz que teria que verificar algumas coisas e diz para Joshua ir até seu quarto hoje à noite. Chiffon e Babel ficam surpresos. Babel diz que seu pai nunca chamou ninguém para seu quarto. E olhando para Joshua, Babel se pergunta como um desgraçado que estava limpando merda de cavalo se tornou alguém tão importante assim. Joshua confirma e diz ao Duke Agnus que iria vê-lo hoje à noite. Após a luta, no quarto de hóspedes, Charlie super animada, pulando na cama, diz para Cox que isso era incrível. Cox diz para ela se acalmar e que ela deveria manter sua dignidade. Ela pergunta se fazia sentido alguém de 9 anos de idade ser um usuário de mana. Em seguida, ela diz que se decidiu. Cox fica sem entender. Ela diz que estava um pouco incomodada porque ele era um filho ilegítimo. Então ela confirma se o nome dele era Josh, e diz que tornaria Joshua dela.